Vamos fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 14, versos de 9 a 15. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava contra ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram também todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz, aprender, ó Deus, através da Tua palavra, participar da ceia do Senhor, certos de que o Senhor não nos abandona, o Senhor é o nosso protetor, é o nosso pastor. Fale conosco, ó Pai, mais uma vez nessa hora, nos indicando o caminho, nos fortalecendo mais e mais, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos em Provérbios 16 que o Senhor é quem dirige os nossos passos. E isso não quer dizer que nós não devemos fazer planos, né? Nós fazemos planos, mas nem sempre os planos vão conforme aquilo que nós imaginamos ser o melhor para nós. É certo que nós temos a proteção de Deus em todo o tempo. E quando nós temos um novo dia, nós temos que estar totalmente abertos para o cuidado de Deus, para o caminho de Deus para nós. Nós colocamos lá no texto do boletim que um novo dia é como uma folha em branco. E uma folha em branco, a gente tem aquela frase, né, que papel aceita tudo, né? Uma folha em branco pode ser desenhado, escrito qualquer coisa. E nós temos que, primeiro, cuidar para que essa folha em branco não seja mal escrita, não seja algo que seja do nosso próprio coração, da nossa própria vontade. E depois, se colocar nas mãos de Deus, para que Ele mesmo venha escrever cada um dos nossos dias. E nós sabemos que nós temos esse cuidado do Senhor para conosco. O sustento, um novo dia, um caminhar, né, para o caminho que o Senhor Deus mesmo quer. Mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que as promessas de Deus não deixarão de ser cumpridas, de ser executadas. Aqui tem uma frase que diz que quando enfrentamos os problemas, somos despertados para a confiança. Não devemos nos voltar para as dificuldades, mas para as promessas. E aqui essa frase que eu achei interessante: as dificuldades não nos afastam das promessas, elas nos fazem lembrar delas. As dificuldades não nos afastam das promessas, elas nos fazem
lembrar delas. Nós, no momento da dificuldade, nós lembramos das promessas de Deus. Nós lembramos que as dificuldades não são o nosso fim. Nós lembramos que as dificuldades não são impedimento para a nossa vida, mas apenas, vamos dizer assim, um desvio, uma curva no nosso caminho. Mas nas dificuldades, mais do que tristeza e sofrimento, nós devemos lembrar das promessas de Deus. E assim Ele cumpriu. E o texto que nós lemos nesta manhã, de 2 Crônicas, capítulo 12, é um texto que realmente um dos testemunhos que nós podemos ver na Bíblia do rei Asa. Ele estava para enfrentar um grande exército. E qualquer um de nós estaria temeroso no momento desse, talvez desesperados, talvez já com a derrota certa. Quantas vezes parece que nós não acreditamos que vamos conseguir? Nós já decretamos uma derrota. Mas o rei, no lugar de pensar em derrota, ele ora ao Senhor. E diz aqui no verso 11: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele reconhece que ele não tem forças. E aí ele clama a Deus. E ele diz: ajuda-nos, pois, nosso Deus, porque em ti confiamos. No teu nome viemos contra essa multidão. Ajuda-nos, porque em ti confiamos. Interessante que ele não está fazendo a oração para decidir se ele iria na batalha, para decidir o que ele ia fazer. Ele sabia que ele tinha que enfrentar as batalhas, como nós temos que enfrentar as batalhas da nossa vida. E nós vamos lá, preparados, armados, com o nosso exército, seja grande ou pequeno, mas é o que nós temos, a força que nós temos, nós vamos e diante do Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu não posso vencer esse dia, ajuda-me, Senhor, porque eu confio em Ti, eu confio no Senhor. E nós lemos aqui, como Deus abençoou, como eles foram vitoriosos nessa batalha contra o inimigo. Venceram um exército inumerável, venceram batalhas que estavam além das forças deles mesmos. Qual o segredo da vitória? Confiança em Deus. Qual o segredo da vitória? Caminhar, se dispor à batalha, se colocar à frente dessa batalha. Mas qual o segredo da vitória? Orar ao Senhor, clamar a ajuda do Senhor. E que Deus assim nos abençoe nessa manhã, para que nós possamos conhecer mais e mais o Senhor, fortalecidos pelo Senhor, viver aí mais uma semana, continuar assim os nossos dias. Vou fazer mais uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos diante da Tua palavra, que é desafiadora, pois diante das dificuldades que enfrentamos, o nosso desejo é desistir, o nosso desejo é ficar bravos, temerosos, Deus, desanimados, mas nós sabemos que as promessas do Senhor são tão importantes, são tão valorosas, ó Deus. O Senhor nos promete a vida eterna, o Senhor nos promete a salvação, o Senhor nos promete a vitória, ó Deus, e os caminhos que nós temos que trilhar nesse mundo, ó Pai, estão diante do propósito, da providência do Senhor, Deus. Que o Senhor nos faça enxergar melhor e que o Senhor nos faça viver mais em contentamento, em confiança, ó Pai, porque a confiança traz contentamento, confiança traz a paz, a alegria, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim nós oramos, agradecidos, ó Pai, pedimos que o Senhor continue a operar em nós, a nos proteger. Oramos em nome de Jesus. Amém.